Oi, meu nome é Rejane, mas você pode me chamar de Nani, eu sou professora de poses e eu vou avaliar agora a evolução das poses do Ramon no guest posing em comparação com o guest posing do ano passado. Já começa pelos movimentos dele, que são mais precisos, com propósito. Ele dá uma paradinha no crucifixo, que é uma pose muito boa dele, e aí ele monta duplo bíceps. E na montagem, a mudança principal foi a troca de base, que já mudou completamente o físico dele. Óbvio que ele tá com peso diferente, condição diferente, não é esse o propósito desse vídeo, é só pose. Mas olha como mudou o posicionamento do tronco dele ao mudar o posicionamento das pernas. Ele invertendo a base, ele não entorta o quadril. Com a outra base, com a perna direita na frente, o quadril dele fica muito torto, ele fica muito lateralizado. E ao contrário do que todo mundo pensa, isso nem sempre é favorável para afinar a cintura. E no caso do Ramon ele não precisa, porque ele já tem uma cintura fina. Então o físico dele ficava muito assimétrico. Agora, na pose nova, olha como ele ficou muito harmonioso. Tá tudo conversando, as pernas conversando com o tronco, então conversando com os braços. As duas pernas estão com volume e qualidade de definição semelhantes. O tronco dele tá alinhadinho, o dorsal saindo bastante, criando um V mais impressionante. O peitoral com bom destaque, o arredondamento dos ombros, o posicionamento dos braços, tá tudo muito bonito nessa pose, ficou muito boa. Essa transição ele também melhorou muito, porque essa pose de transição, a nova, olha como tá exibindo muito bem o físico dele, mostrando as costas, os braços, a perna. A outra, ele não tava mostrando nada, ele tava encolhido, corcunda, esquisito. Agora ficou bonito, ficou plástica essa transição. Chama atenção. A tríceps lateral, apesar de não ser uma pose compulsória da Classic Physique, é uma pose muito usada nas coreografias e apresentações individuais, pois é uma pose bonita que exibe muito bem o físico. E com certeza melhorou 100% a pose do Ramon. Ele tá explorando muito bem a largura de um ombro ao outro. Eu já mencionei isso, que nas poses laterais os juízes também querem ver a largura, querem ver um triângulo entre um ombro e outro fechando na cintura fina. Tá explorando muito bem o peitoral dele. O braço nem se fala, que é um ponto forte do Ramon. E nessa pose ele tá sabendo explorar bem. Está mostrando o seu tronco, o seu abdômen, a cintura fina. O glúteo, as pernas estão muito bem destacadas, porque ele melhorou o posicionamento. Repara no pé dele. Isso faz muita diferença, a forma como você posiciona os seus pés na hora de encaixar a pose. Voltando pro tronco, repara que antes ele estava encolhido. Então o ombro dele ficava esquisito, ficava com o bico forçando o posterior do ombro, o trapézio muito acentuado, dando a impressão de que ele tá atarracado, que ele tá corcunda. Na pose nova, ele tá ereto, ele tá com o peito aberto, e olha o ombro como tá bem arredondado, como fica muito melhor essa pose, destacando o ombro e o braço e não o trapézio. Só que isso, meus queridos, tem muito a ver com a mobilidade do atleta. Se o atleta está com baixa mobilidade de escápula, de ombro, de punho, de quadril, algumas poses simplesmente não vão encaixar. Então é muito importante trabalhar mobilidade especificamente para poses, que é diferente de uma mobilidade geral ou uma mobilidade de aquecimento para treinar. Então isso também é um trabalho muito importante do coach de poses, saber passar alguns exercícios de mobilidade para melhorar pontos específicos de cada pose. E daí a responsabilidade do atleta de praticar e procurar talvez um fisioterapeuta mais especializado nisso, que tenha experiência com bodybuilder, para direcionar e conseguir fazer um trabalho mais específico. A nova transição também muito melhor que a antiga, porque ele explorou um outro ângulo do seu corpo, ele ainda tá no tríceps, porém explorando agora a parte da frente do seu corpo. É uma pose clássica muito bonita, muito usada, e faz muito mais sentido usar ela do que continuar no peito lateral que ele tava, porque ele já tava numa pose lateral, fez outra lateral sem mexer na base, ele mudou o pé, mas a base é a mesma. E numa coreografia, faz muito mais sentido você usar poses diferentes das poses compulsórias que explorem o seu físico da melhor maneira possível. Você já vai fazer um peito lateral na hora dos confrontos. Então faz mais sentido usar outras poses que exaltem o seu físico de uma maneira mais lúdica, que chame a atenção tanto do público quanto da arbitragem. Olha como os ombros dele estão arredondados, o peitoral dele tá marcado, o braço ainda segue em destaque, ele ainda tá conseguindo mostrar um pouco do outro braço dele, o abdômen dele tá muito bom, as pernas dele são muito boas, então foi uma troca muito inteligente de pose aqui. Agora ele continua transições explorando poses de frente, reparem que ele erra a base aqui, ele lembra que ele tem que trocar a base, e ele faz uma outra pose clássica, essa quem sugeriu foi o Tyler, eu tenho ressalva sobre ela, vou falar no final do vídeo. Aqui ele passa pra poses do Arnold, que ele já fazia, eu faria de maneira diferente nele, mas também são poses boas, e agora vamos pro duplo bíceps de costas, que também houve alterações significativas da pose, a começar pela maneira que ele arma, que ele toma o tempo dele, ele explora as costas dele de uma forma muito eficiente, antes de encaixar na pose. Mudança principal de novo, posicionamento das pernas. Antes ele dava uma passada muito larga e muito pra trás. Olha como o quadril dele entortava, deixando o físico dele novamente assimétrico. Agora ele acertou no ponto a distância lateral de abertura e a passada pra trás. Eu já falei antes que quando você aumenta muito o espaçamento das pernas, você deixa um vão muito grande no seu físico. E vão é espaço vazio. Espaço vazio significa pouca musculatura, que não é o caso do Ramon. Agora ele tá explorando muito bem as pernas dele, os adutores estão tocando levemente um no outro, dando uma impressão boa de que as pernas estão grandes, marcação dos posteriores está ótima, posicionamento do tronco tá muito bom, ele tá conseguindo explorar muito bem a abertura das escápulas dele, criando aquele V dramático, musculatura muito bem ativada, marcando tudo direitinho, posicionamento dos braços, ele abaixou um pouco, o que tira um pouco do alongamento de dorsal que ele fazia antes, dando a aparência do V, e explorando melhor os braços em si. Os ombros estão muito destacados junto com os braços, mas não tem nada chamando a atenção demais. Tá tudo conversando ali, bonitinho, físico muito bem apresentado nessa pose. Transição nova, simples e objetiva, fazendo uma pausinha estratégica no tríceps e nas costas, enquanto antes ele perdia tempo ali no abdômen, que ele não tava fazendo muito bem também, e a pose de chão nova é muito melhor do que a antiga para ele, porque a antiga, essa pose é extremamente desconfortável para fazer. Você precisa ter um alongamento ali de adutores, muito bom, porque essa pose fica melhor quando o atleta fica mais agachado. Alta assim, ela não fica tão harmônica, a impressão que ele tá com as pernas pequenininhas, um tronco enorme, parece que é tronco de um atleta e pernas de outro. A pose nova para ele encaixou muito melhor, sem contar que ela é mais confortável de se fazer. Ele tá bonito, tá simétrico, tá proporcional, as pernas estão valorizadas, o tronco ele consegue mostrar o abdômen, consegue mostrar peitoral, consegue mostrar os dois braços, dando ênfase no bíceps dele, tá muito melhor essa pose nova. E para a última pose, ele opta por fazer uma expansão de dorsal de um estilo mais clássico, que quem popularizou muito bem essa pose foi o Dorian Yates, ele fazia de uma maneira muito bonita, e aqui na antiga o Ramon tá fazendo aquele tríceps com o abdômen, que olha a diferença do antes e depois, não tem nem o que falar, né? Essa expansão de dorsal no Ramon ficou muito boa, uma excelente escolha de pose, tá explorando a cintura fina, dorsal grande, ombros grandes, braços grandes, peitoral cheio, pernas muito bonitas. Aqui, ó, ele tá usando a base antiga, ficou muito bom, ele não tá com o quadril torto porque é uma base mais próxima. Olha como ele tá com os pezinhos mais próximos um do outro. Finalizou agradecendo, tirou o mais musculoso, que não faz parte das poses clássicas, e a maioria dos árbitros não gosta de ver. Eu acho que o Ramon tá muito bem assessorado pelo Pagé, o André Pirinho, eu tive aula com ele, foi árbitro, ele é um excelente treinador de poses. As minhas ressalvas em relação às poses são as seguintes: o Pagé escolheu algumas poses
pro Ramon pra apresentar antes do guest pose. Era um crucifixo e, se eu não me engano, a pose do Arnold, da estátua de costas. O Tyler e os outros árbitros que estavam lá falaram que não. Eles queriam o crucifixo, ou monobíceps, que é um lado bíceps e outra expansão, que o Ramon já fazia essa pose, mas ele não conseguia acertar. Ele melhorou muito, mas ele ainda não tá acertando ela no ponto. E, se eu não me engano, eles pediram também pra ele aprontar o tríceps, como uma terceira opção de pose clássica. Eu acho bacana essa pose do tríceps, que foi a que a gente comentou agora, só que a minha ressalva é a seguinte: eu já falei no vídeo do Kaique, eu acho que o árbitro não tem que dar a sua opinião em relação às poses do atleta, porque isso confunde o atleta. Os treinadores, o treinador de pose, o preparador do atleta, convive com o atleta diariamente, ou quase que diariamente, e conhece o físico do atleta por todos os ângulos. Ele sabe o que encaixa melhor no atleta, entende as dificuldades do atleta e como contornar essas dificuldades. O árbitro tá vendo naquele momento só que isso confunde o atleta, porque pensa comigo, você é somado nervosismo, fome, pressão de público, pressão de fã, você fala assim, e agora? Eu faço que o meu treinador me garantiu que fica bom em mim, ou que o árbitro falou que quer ver que eu faça? Ele que vai me julgar, ele que vai me premiar. Quem que eu vou agradar? E na hora fica aquela confusão, que talvez tenha sido o que aconteceu com o Kaique. Ele tava inseguro. Então acho que o atleta tem que escutar somente os seus treinadores, confiar no trabalho, fazer o que fica melhor pra ele, porque isso vai refletir no palco e a arbitragem não tem como ver que aquele atleta tá muito melhor, tá muito mais confiante.